Então, boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu tenho que pedir desculpas para vocês que atrasou meia hora, basicamente, porque eu tive problema no computador, tá? Então, assim, eu sempre falo que computador é bom quando funciona, algumas vezes não funciona. E hoje, infelizmente, deu um probleminha um pouco mais sério, tive que reiniciar 2 vezes o computador. Eu até cheguei a entrar na aula, a Andrea estava na aula, mas eu não tinha microfone. Daí eu reiniciei tudo, eu até chamei meu filho, que está no andar de cima aqui da casa. Gustavo, pelo amor de Deus, não vou conseguir dar aula. Mandei um monte de mensagem para a professora Beatriz, tá? E até para né, que avisando o que estava acontecendo, né, se houvesse alguma reclamação, porque realmente eu estava com dificuldade de entrar. Né? Não é comum, né? Eu já dei mais de 10 aulas para vocês aqui, e acho que assim, mais sério, é a primeira vez que acontece. Então eu peço desculpas, mas a gente está na aula agora, tudo bem. Segundo lugar, a gente vai ter hoje, vai dar uma rápida devolutiva da prova. E como eu estava falando em off para vocês aqui, a prova realmente não estava difícil, mas não estava muito difícil, mas precisava estudar, né? E vocês me surpreenderam pelo lado bom. Não estou dizendo que eu não esperava boas coisas de vocês, mas é que vocês foram muito bons, muito bons mesmo. Na verdade, todo mundo está acima da média, isso não acontece comigo, né? Realmente não acontece. Então, para ver o valor que vocês têm e a seriedade que vocês estão levando na disciplina, né? Só um aluno ficou abaixo da média, o Lucas, porque ele não veio fazer a prova, né? Se ele tivesse feito a prova, provavelmente estaria na média também. Alguém tem alguma notícia do Lucas? Alguém tem alguma notícia do Lucas? Sabe alguma coisa do Lucas? Professor, ele apareceu na semana acadêmica, que a gente teve alguns trabalhos para fazer, presenciais, e ele apareceu. Ah, ele apareceu, tá. Então, assim, não tem segunda chamada, né? Vocês já sabem disso. Mas, inclusive, o próprio Lucas, vocês podem falar para ele que ele ainda tem chance de passar direto, inclusive, mesmo sem ter feito a prova. Então, assim, pessoal, vocês estão de parabéns e eu estou realmente muito feliz com vocês, de verdade. E dá para a turma inteira passar direto, o que não é comum comigo, tá? De novo. Isso, não estou querendo dizer que eu sou ruim ou alguma coisa assim, mas eu sou exigente. E quando a turma inteira tira notas boas, que nem vocês tiraram, isso significa que vocês estão levando a sério. Vocês estudaram, fizeram bons trabalhos, mesmo tendo o TCC 1 e 2 aí. Então, estou muito admirado e muito feliz com vocês. Isso não é ser puxa-saco, porque na minha idade, na minha fase de vida e carreira, eu não puxo mais o saco de ninguém, gente. De verdade, nem dos meus chefes eu puxo o saco, tá? Então, quando eu falo uma coisa, é porque eu estou realmente sentindo isso, porque eu realmente penso dessa maneira. Ou senão eu calo a boca, né? Mas eu não puxo mais o saco de absolutamente ninguém. Ninguém, ninguém. Por mais que eu possa ganhar com isso, eu não puxo mais o saco de ninguém. Então, isso que eu estou falando é algo sincero, algo bom, e uma admiração que eu criei. Eu já estava criando durante todo o semestre, durante todo o bimestre, mas agora essa admiração que eu criei por vocês se sedimentou, se solidificou, sem sombra de dúvidas. Vocês estão realmente de parabéns. E eu realmente estou muito contente com vocês, tá? Então, pessoal, vamos fazer uma rápida devolutiva e daí a gente já vai começar a falar de eficiência energética. Vocês estão vendo aqui a prova? Estão vendo a Sim, prova? professor. Sim. Tá. Só vou aumentar aqui. Tá. Então, a prova foi relativamente simples, tinha 10 perguntas, sendo 9 objetivas e uma descritiva. Então, na primeira pergunta, eu falei sobre desenvolvimento sustentável. Quando eu faço devolutiva de prova, eu sempre faço alguns comentários a mais, tá, gente? Para até
fazer com que a matéria fique cada vez mais cristalina para vocês, né? Então, desenvolvimento sustentável é promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Por que é tão importante a gente saber o conceito de desenvolvimento sustentável? Porque a partir de agora, vocês, arquitetos, vão ter que começar a pensar assim. Eu posso fazer um prédio, posso fazer uma casa, posso fazer o que eu quiser, desde que eu respeite os recursos que eu tenho à disposição a longo prazo, para os nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante, porque eles têm o mesmo direito que eu. Então, não é só saber o conceito de desenvolvimento sustentável, é saber o conceito, a ideia do desenvolvimento sustentável e aplicar no dia a dia. Como eu posso aplicar isso? Gente, milhões de maneiras diferentes, tá? O Sachs, ele ainda dividiu a sustentabilidade em 5 dimensões, e eu pedi para vocês ligarem a primeira coluna com a segunda. A resposta correta é a alternativa D de dado, 2, 5, 4, 3 e 1. Então, aumento na eficiência do sistema, alocação de recursos ou na sua gestão, é econômica, dimensão econômica. Claro, daí eu vou gastar menos, vou fazer mais produto com a mesma matéria-prima, então vou lucrar mais, óbvio. Então, a sustentabilidade não é só uma questão de abraçar a árvore, salvar as tartaruguinhas, as baleias. Não, a sustentabilidade é muito mais do que isso, inclusive ganhar dinheiro. A alteração nos modos de pensar, agir da sociedade de maneira a despertar uma consciência ambiental é a dimensão cultural, é o 5. Então, mudar a cabeça de vocês, de todo mundo, né? Então, eu, quando estou dando essa disciplina agora para vocês, eu estou fazendo isso. Eu estou mudando a cabeça de vocês aos poucos, né? Tratamento equilibrado na ocupação rural e urbana, assim como de uma melhor distribuição territorial das atividades econômicas, é o espacial. Alocar de forma correta. E se alguém de vocês for para o urbanismo, isso então é premente, isso é básico. Essa é uma ideia que vocês têm que colocar na cabeça de qualquer jeito, né? No urbanismo, a gente precisa separar as coisas de tal maneira a aproveitar melhor os recursos, impactar menos e assim por diante. E não é simplesmente, gente, concentrando as indústrias numa área da cidade ou da região, ou as casas em outro lugar, e assim por diante. Não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. Vocês têm que analisar quais são os recursos que tem em cada área e qual o impacto ambiental que aquela concentração de atividades vai provocar naquela área. Depois vem preservação do meio ambiente, sem contudo comprometer a oferta de recursos naturais necessários à sobrevivência humana, né? Isso é ecológico, obviamente. E, por último, melhorar os níveis de distribuição de renda, diminuir a exclusão social e assim por diante, é a parte social. Tem linhas de pensamento que mostram que os pobres que acabam com o meio ambiente, tirando os recursos e tal, porque eles precisam desesperadamente. Não é bem assim, mas quando você tem uma sociedade evoluída do ponto de vista cultural, social e econômico, a tendência das pessoas é prestar mais atenção e procurar alternativas. Vamos para a pergunta 2. Podemos definir construção sustentável como sistema construtivo que incentiva alterações feitas de modo consciente no entorno da edificação. Deve atender às necessidades da própria edificação, habitação e uso pelo ser humano, mas, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, de modo a garantir qualidade de vida para essa e futuras gerações. Então, dentro da ideia de construção sustentável está embutido o desenvolvimento sustentável, né? Eu dei 5 afirmativas, quais estão corretas? Todas. Então, tem que ter planejamento partilhado. Para a construção sustentável, todos têm que participar. A sociedade como um todo. Ter respeito pelos ciclos naturais do ar e da água. Isso é extremamente importante para não acabar com o ar e com a água, né? O ar não vai acabar, a água também não, mas poluir demais de tal maneira que a gente não possa usar esses dois recursos. A ideia
vocês já ouviram falar dos maias, astecas, lá da América Central? A ideia básica que eles desapareceram é que eles foram acabando com os recursos naturais. A mesma coisa na Ilha de Páscoa, né, aquelas dos totens de pedras gigantes, né? Usar estratégias passivas de produção de energia, quer dizer, por exemplo, geração de energia eólica, energia fotovoltaica do sol e assim por diante. Fazer a reciclagem, a gestão e reciclagem dos resíduos, né? Produzir cada vez menos resíduo, não só durante a fase de construção, mas depois na fase de uso e principalmente de descomissionamento, né? E utilizar produtos sustentáveis, desde produtos eletroeletrônicos até outros tipos de matéria-prima, como madeira, etc., que você precisa durante a construção e depois no uso do dia a dia. Então, a alternativa correta é I. 3. A arquitetura sustentável deve seguir um tripé básico, a preocupação com o social, visão econômica e a questão ambiental. Quer dizer o seguinte, né? Que seja ambientalmente menos impactante, socialmente justa e economicamente viável. Não adianta a gente fazer uma construção sustentável, ela custar os olhos da cara e ninguém pagar, né, por isso. Mas para dar certo, deve ser uma preocupação de organizações públicas, governo e iniciativa privada. Só assim conseguiremos fazer uma arquitetura que podemos considerar como sustentável, né? Então, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a primeira. A arquitetura bioclimática tem seu projeto baseado nas condições climáticas local, sol, ventos, água da chuva, e assim proporcionando maior conforto térmico e acústico. A B, não deve haver o detalhamento de elementos de proteção solar, óbvio que deve haver, né? A C, deve haver preocupação com as propriedades térmicas e ciclo de vida dos materiais para menor durabilidade. Ai, isso é só olhar assim, já bate na cara, né? Já dá um tapa assim na cara, né? Tá errado, é maior durabilidade. Deve-se utilizar materiais de alto impacto ambiental. Gente, essa não tem nem nexo, né? É baixo impacto ambiental. Então, o uso de sistemas complementares, placa fotovoltaica, assim por diante, não é recomendável? Claro que é recomendável para a arquitetura sustentável. Bom, a pergunta 4, eu falei sobre a BNT 15575 e de edificações habitacionais, né? E perguntei qual a alternativa estava correta. Na verdade, é a D, onde que as alternativas A, B e C estão corretas. Então, dos conceitos básicos da NBR 15575, os efeitos da falha no desempenho do sistema elemento, a maior facilidade ou dificuldade de manutenção e reparação, caso de falha, e o custo de correção da falha, considerando-se inclusive o custo de correção de outros subsistemas. A pergunta 5, eu falei sobre avaliação ou análise, né, do ciclo de vida de produto, né, ACV, que é uma técnica para avaliar os aspectos, os impactos ambientais, mediante a compilação de inventário de tudo que entra e sai do sistema do produto, né. Daí eu vou avaliar os impactos ambientais associados a tudo que entra e sai, interpretar os resultados. Ela contempla o que a gente chama do berço ao túmulo, né, desde a matéria-prima básica, primária, todo o transporte, transformação, venda, uso pelo consumidor e o pós-uso pelo consumidor, né? E ela tem algumas limitações, né? Qual que é a limitação correta? Aqui é a letra B de bola, exatidão da ACV é limitada pela acessibilidade, disponibilidade e qualidade dos dados. A gente já tem softwares para calcular a avaliação do ciclo de vida que já tem muitos dados, mas esses dados variam de país para país, os nossos softwares são normalmente europeus ou americanos, etc. Né? Então, a gente realmente tem um problema de exatidão dos dados, tá? A natureza das escolhas suposições é sempre objetiva? Não, ela é subjetiva, porque eu posso dizer que causa mais ou menos impacto e assim por diante, é eu que vou decidir. Não tem subjetividade nas suas escolhas? Tem. A D é um processo onde todos os dados estão sempre disponíveis, acabei de falar que não, né? E não há limitações, essa também é meio bobinha, claro que há limitações.
A pergunta 6, a definição do que é um material de construção sustentável depende do parâmetro, da referência. Pode ser que comparado ao outro, ele não seja sustentável. Daí eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês se depararem com materiais de construção sustentáveis, independente se é um desses que a gente mostrou alguns, né, durante a aula, mas tomem cuidado com o que vocês comparam para dizer se é sustentável ou não, tá? Porque algumas vezes tem o mais sustentável ainda e aquele que você achava que era sustentável não é tão sustentável assim. Ele pode ser menos poluente, ter menos consumo de água e energia, usar menos recursos naturais e assim por diante. Mas sempre a gente deve comparar aos convencionais. Então, o Loturco fez 10 critérios, né? E eu perguntei aqui, pensando nesse título, nesse texto, né, de introdução à pergunta, você nem precisava saber o que o Loturco escreveu, mas só pensando nisso. Você não precisava ter decorado todos aqueles 10 critérios técnicos do Loturco, mas se você pensasse naquele primeiro trecho aqui, a definição até convencionais, você já respondia essa pergunta, né? Então, é menor consumo de água, recursos energéticos, menor geração de poluentes, olha, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Redução de matéria-prima, menor distância entre a obra e a fábrica, a procedência do produto. Esses estão certos. E aqui, menor durabilidade, menor facilidade de manutenção, é óbvio que está errado, né? Então, essa era uma pergunta que vocês, lendo o texto aqui de cima, vocês respondiam essa pergunta mesmo sem ter estudado. Então, a alternativa correta é D de dado, 1, 2, 3 e 4 apenas, a 5 não. Gente, não é pegadinha, prestem atenção. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, não faço sempre, mas gosto de fazer, porque o profissional que a gente quer formar não é só um profissional que saiba das questões técnicas em si, mas é um profissional que preste atenção nas coisas, tá? E eu sempre falo, por exemplo, que os alunos da engenharia e da arquitetura têm que prestar atenção nos mínimos detalhes, porque senão a casa, o edifício pode cair, pode dar problema e matar pessoas, né? Então pensem nessa responsabilidade que vocês têm e na importância de vocês verem os detalhes, de ligarem uma coisa a outra, etc. Então essa pergunta tinha a questão, obviamente, técnica, né? Mas vocês conseguiriam responder essa pergunta só com o texto introdutório da própria pergunta, tá? Inclusive no INAD, gente, não sei se vocês são uma turma INAD, mas no INAD cai muito desse tipo de pergunta. Pergunta 7, a madeira plástica vem do processamento da madeira e de diversos tipos de plástico, como o PAD, o PP, PVC, entre outros. Elimina lixo plástico e reduz o desmatamento porque usa menos madeira. E tem madeira plástica que ela é feita com serragem de madeira também, misturada a plástico, mas tem madeira plástica que só plástico, tá? E tem várias vantagens. Assinale a alternativa que contém uma dessas vantagens. É atacada por cupins ou fungos? Não, né? Absorve umidade? Não, né? É resistente a agentes químicos em geral e raios ultravioleta? Sim. Então a resposta correta é C. Tem alto custo energético em sua produção? Não, porque usa já plástico velho. Então não precisa fazer plástico de novo. E não é reciclável. Ela é reciclável. Se você quiser desmontar lá o deck feita com madeira plástica e mandar madeira plástica para reciclagem, eles reciclam, tá? Então, a outra pergunta que vocês nem precisariam ter estudado, a resposta está aqui nos detalhes. Pergunta 8, consideramos como poluição do ar a presença ou lançamento em ambiente atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança, bem-estar do ser humano, no pleno uso e gozo de sua propriedade. A poluição pode provocar uma série de danos materiais, como abrasão, deposição e remoção, ataques químicos direto e indireto, corrosão eletroquímica. Mas de que depende desses fatores? E daí uma coisa muito importante, muito importante. Mas por que, professor? Porque muitas das construções que vocês vão fazer, elas vão sofrer agressões por causa da poluição do ar, tá?
E tem alguns fatores que aceleram isso. E daí vocês podem tomar medidas para evitar essa aceleração da degradação por causa dos poluentes do ar. Então, na verdade, são os 5 itens, né? Umidade relativa do ar, temperatura do ar, obviamente, luz solar, velocidade do ar e posição do material no espaço, tá? E pergunta 9. Assédio, síndrome do edifício doente pode provocar uma série de problemas de saúde ao ser humano, como irritação e obstrução nasal, etc, etc, etc. Principalmente pela má qualidade do ar interno da edificação. Então, sobre a qualidade interna do ar, o QIA, assinale a alternativa correta. É a C. A limpeza e manutenção dos sistemas de ar-condicionado são importantes para uma boa qualidade do ar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É capaz de ar-condicionado ser o maior problema da qualidade interna do ar. Maior. Um ar-condicionado com boa manutenção diminui muito o problema de qualidade do ar interno. Muito, 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 muito. Já falei para vocês de casos de pessoas que ficaram de tal modo doentes que morreram por causa de ar-condicionado que não sofreu manutenção. Ah, mas professor, isso é coisa básica, tem que fazer manutenção? Tem que, mas muita gente não faz. Vocês sabem disso. Não tem fiscalização governamental, etc. E muita gente não faz, né? Eu coloquei ali no A, certificação WELL, faz a certificação de produtos de baixa emissão, deve ser Green Guard. Certificação Green Guard faz medição e testes para analisar a qualidade do ar. Não, isso é WELL. Não há necessidade de usarmos produtos certificados, claro que há necessidade, e a ventilação não influencia na qualidade do ar, claro que influencia. E, finalmente, a pergunta 10, o LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, talvez hoje a certificação ambiental mais conhecida na área da construção e arquitetura sustentável. Tá? Esses dias, esse final de semana, eu vi um programa, não sei se foi aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, desculpa, gente, mas de uma edificação histórica, foi nos Estados Unidos, uma edificação histórica que eles reformaram com os princípios da LEED e ganharam certificação prata. É uma edificação de mais de 100 anos que eles reformaram e ganharam a certificação LEED. Com certeza, você mesmo acha essa certificação importante, principalmente depois das aulas do professor Klaus. Eu espero realmente, viu, gente? Eu espero que de algum modo eu tenha influenciado vocês para isso. Mas como você convenceria teu cliente a adotar essa certificação? Escreva um pequeno texto tentando convencer teu cliente que a certificação LEED é importante para ele também. Então, é o seguinte, vocês tinham que escrever como se estivesse falando com o cliente, tentando convencer o cliente. Então, assim, foram casos raríssimos na turma que eu vi que não convencia o cliente de jeito nenhum. Vocês foram muito bem, e não tem uma resposta única, depende de qual lado vocês abordaram, como vocês abordaram. Pessoal, alguma pergunta sobre a prova? Pergunta sobre a prova? Não, professor. Ah, você não tem pergunta também. Não, Cláudia? Pessoal, o resto da turma está aí na minha aula ainda ou já foi tomar um cafezinho? Foi comer alguma coisa? Jéssile, Renan, Andréia, Mariane, Priscila. Sem perguntas, professor. Eu estou aqui. Tudo certo. Ah, vocês estão aí. Que bom que vocês estão aí. Vocês sabem, é complicado para um professor dar aula online, porque a gente não sabe se os alunos estão ali, né? E agora eu estou fazendo um curso online na PUC do Rio, todo sábado, das 9 da manhã às 1 da tarde, diretão. E tem gente do Brasil inteiro fazendo o curso, é um curso de perícia ambiental judicial, ou perícia judicial ambiental, como queiram. E assim, nem todos aparecem, né? Nem todos os alunos aparecem. Daí os professores de vez em quando fazem umas perguntas, param a aula só para ver se a gente está lá.
Mas vamos lá, agora eu tô como aluno daí nesse caso, não como professor. É bom voltar a ser aluno de vez em quando também. Bom, pessoal, então, de novo, as provas foram muito boas, não tenho absolutamente nenhuma reclamação, nenhuma observação, vocês estão indo muito bem, e sigam com isso, assim, nesse ritmo que vocês vão passar direto, tem capacidade para passar direto, né? E não se preocupar no exame final, tá bom? Então, se ninguém mais tem alguma observação, quer falar alguma coisa sobre a prova, não foi complicada a prova, foi bem acessível a prova, né? Mas o importante é que vocês comecem a pensar do ponto de vista ambiental. Isso que eu dou muito valor, tá? Muito, 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 muito valor mesmo. Bom, pessoal, então vamos fazer a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Depois dos meus problemas no computador. Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim, professor. Tá, deixa eu colocar a minha mesa digitalizadora. Vamos ver se ela funciona. Tá funcionando aqui. Tá, deixa eu pegar minha... Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, hoje a gente vai começar um assunto bem interessante, que é eficiência energética. A eficiência energética, pessoal, ela tem 2 pontos, né? E eu sempre falo também, economia de água, a mesma coisa. Ela tem 2 pontos. O ponto ambiental, né, propriamente dito, que, assim, é extremamente importante. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo agora na Europa? Não sei se vocês estão acompanhando, deixa eu até tirar aqui. Não vou tirar. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Europa, né? A guerra entre Ucrânia e Rússia. E a Europa, hoje, ela depende do gás natural e do petróleo da Rússia, né? Petróleo principalmente, eles até conseguem substituir comprando mais petróleo de outros fornecedores. Mas eles têm um problema muito sério com gás, né? Então, agora, os europeus, eu vejo isso, eu acompanho muito a Alemanha, até eu ainda tenho família lá, muitos amigos alemães, então eu acompanho muito o que eles estão vivendo no dia a dia, eles me contam. Um grande amigo meu, já de mais de 30 anos, ele está morando em Berlim agora, e ele era da antiga Alemanha Oriental, passavam por problemas e agora estão passando por problema de novo em relação à energia. Por que eles pegaram gás natural, usam muito gás natural? Porque a Alemanha, ela decidiu há muitos anos atrás eliminar as usinas nucleares, principalmente depois de Yokohama, em 2011, no Japão, né, que é um terremoto seguido de maremoto, explodiu uma usina nuclear no Japão, né? Então eles decidiram eliminar as usinas nucleares. E para eliminar a usina nuclear, eles precisavam de outras fontes de energia, e uma delas é o gás natural vindo da Rússia. Então eles têm gasodutos enormes, gigantescos, ligando a Rússia até a Europa, principalmente a Alemanha. E agora, com a guerra injustificada, a Rússia atacando de forma injustificada a Ucrânia, os europeus estão fazendo boicotes à Rússia. Só que a Rússia agora começou a fazer boicote à Europa, diminuindo o fornecimento de gás natural e petróleo, de propósito. E eles estão com problema, porque vai logo começar o inverno, né? Então, assim, eu participo de um grupo no Facebook lá da cidadezinha onde meu pai nasceu, uma cidade de 10 mil habitantes, pequena, e esses dias apareceu um post lá, alguém tem madeira para vender? Porque eles estão voltando ao aquecimento das casas agora com madeira, o que não era muito comum. Só as casas mais antigas ainda tinham isso e tal, lareira, né? Ou com carvão mineral, que é super poluente também. Na casa da minha avó, na Alemanha, nessa cidade, há 100 anos atrás era madeira, depois substituíram por carvão mineral e depois por óleo diesel. Mas o óleo diesel também está subindo para caramba, né, por causa dessa guerra entre Ucrânia e Rússia.
Então, assim, agora eles estão desesperados lá na Europa, porque vai chegar inverno e não vão conseguir aquecer as casas. Então, já teve, assim, sugestão de diminuir a temperatura da água no chuveiro, para gastar menos energia. E olha, gente, você anda de carro pela Alemanha, por exemplo, eu estou falando da Alemanha porque é uma realidade que eu conheço bem. O que tem de aerogerador, né? Catavento para energia do vento, né? Energia eólica. O que tem de aerogerador, placa fotovoltaica em tudo que é casa. E mesmo assim, eles gastam energia. Então, eles precisam. Opa, deixa eu colocar aqui para entrar, permitir. Então, os europeus precisam muito de energia. Principalmente agora no inverno, né? No verão não precisavam tanto, mas no inverno vão precisar muito. E eles estão com problema. Uma das saídas que eles estão vendo é economizar energia. Como? Eficiência energética nas construções. Então, eles estão tentando... eles já têm isso, né? Mas eles estão tentando ser mais eficientes ainda para gastar menos energia. E tem outro ponto de vista, né? A energia é cara, né? Aqui no Brasil, até você vê gasolina, diesel, álcool, energia elétrica, até o imposto é muito alto, né? Então, para diminuir um pouco a crise, os governos estaduais diminuíram o ICMS, né? A alíquota de ICMS. Tá? Foram os governos estaduais, tá? Deixando bem claro, porque o ICMS sobre energia e outros é um imposto eminentemente estadual. Então, agora, os estados estão perdendo bilhões e bilhões e bilhões de reais, porque estão arrecadando menos. Tinha estado, por exemplo, que na gasolina cobrava 34% de ICMS e agora só pode cobrar 17%. Então, é metade. Está arrecadando metade só dos impostos que arrecadava antes. Para ver se tentava diminuir um pouco o preço da gasolina, né? O diesel continua alto, e a gente é um país que usa muito diesel, e a gente produz menos da metade do diesel que a gente usa. Então, a gente está vendo uma situação ruim. A própria energia elétrica, perdão, também, para as nossas casas, subiu bastante, e o imposto, o ICMS, também desceu, para tentar equalizar um pouco isso. Mas isso é transitório, né? Uma hora ou outra vai voltar o imposto mais alto. Não tem jeito. E aí a gente vai ter que voltar a pagar mais. Então, outra razão muito grande para a eficiência energética é o custo do dia a dia, do uso. Então, a gente tem que repensar bastante isso daí. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês aqui. E assim, deixar bem claro para vocês. Talvez vocês não trabalhem diretamente com fontes de economia de energia e tudo, com desenvolvendo alternativas, etc., mas vocês têm que juntar tudo. O que é uma construção? É juntar vários conceitos diferentes, e vocês têm que fazer isso no dia a dia de vocês. Eu já vou mostrar um slide sobre isso. Bom, em primeiro lugar, quando a gente está falando de arquitetura e eficiência energética, a gente tem que falar o que é energia, né? Na física, na ciência física, energia é a quantidade de trabalho que um sistema é capaz de oferecer. Então, vamos dizer assim, eu estou com muita energia, eu vou correr 10. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho energia estocada, tenho vontade, tenho ânimo, e daí eu vou reverter isso em trabalho, como correndo. Eu estou com o tanque cheio no meu carro, então eu posso fazer 300 quilômetros com o meu carro. Então, eu tenho energia estocada ali no meu sistema, gasolina dentro do tanque, né, de combustível. Isso vai me permitir fazer um trabalho. O que é esse trabalho? Andar 300 quilômetros de carro, né? Agora, lembrando, gente, a quantidade de energia no nosso planeta é única, tá? É única, desde o início dos tempos. A energia não pode ser criada, não pode ser consumida, não pode ser destruída. Ela é apenas transformada de uma coisa para outra. Então, vamos voltar ali ao exemplo do carro, né? Quando a gente vai lá no posto de gasolina e coloca a gasolina, que, aliás, mesmo com o menor imposto ainda é caro, né? R$5, €1, $1 o litro da gasolina.
A gasolina tem energia química, tem energia na forma de energia química. E daí, quando eu começo a andar, essa gasolina, ela é explodida, né, dentro do motor, por isso é chamado motor a combustão, né? Ela é explodida junto com ar, porque para haver essa explosão, precisa ter ar. Daí a vela do carro da ignição dá uma faísca, a gasolina explode. E quando ela explode, ela move o pistão. Então o pistão vai para o lado. Quando volta da explosão, o pistão volta. Daí eu explodo de novo, volta, vai. Fica explodindo, fica explodindo, fica explodindo. É isso que é o carro. O carro só anda porque tem milhões de explosões, assim, em um tempo extremamente curto, né? Que vai mexendo o pistão, e daí o pistão está ligado à roda que gira, né? Então, quando a gente liga o carro e começa a andar, a gente pega aquele combustível que é energia química e transforma em movimento, que é energia cinética. Mas também o carro fica quente, né? Você já, depois de andar muito, você coloca ali a mão no capô, está quente. Tem dentro do carro, dá para ver a temperatura do motor, que vai subindo, etc. Então, uma parte da energia química do combustível se transforma em calor, que a gente chama de energia térmica, e outra parte em barulho, né? Principalmente quando o motor está desregulado. Todo motor faz barulho, os motores mais modernos fazem menos barulho, né? Mas você pega uma Ferrari, por exemplo, né? Semana passada, vi uma Ferrari aqui perto da minha casa, né? Eu não teria coragem de andar na rua com uma Ferrari, mas tudo bem. O motor faz barulho, alguns motores fazem muito barulho, outros menos. Então eu transformo uma parte da energia química que estava no combustível em energia sonora, tá? E essa energia vai sendo transformada em outros tipos de energia, em outros tipos de energia, daí a gente volta com aquela energia, etc, tá? Então, quantidade de energia no nosso planeta só temos uma certa quantidade, mas é gigantesca, né? É gigantesca. Tem algumas fontes de energia que vêm de fora, como a energia do Sol, por exemplo, pode vir de fora, mas são fontes muito específicas. Então, como eu falei para vocês, ao converter uma forma de energia em outra, uma parte da energia original é dissipada em outros tipos de energia, como calor e barulho, por exemplo, tá? E tem algo extremamente importante que vocês têm que guardar para o resto da vida. Como arquitetos, isso é básico. O rendimento. A relação entre a energia que entra no sistema de conversão e a que sai do sistema de conversão. Grande exemplo, lâmpadas. Eu cresci grande parte da minha juventude com aquela lâmpada incandescente, que era aquela lâmpada que você colocava a mão assim, queimava a mão, né? Literalmente queimava a mão, queimava a ponta dos dedos. Por quê? Aquela lâmpada tem um rendimento muito ruim. Então, boa parte da energia que passa naquele molazinha que tem no meio da lâmpada incandescente, ela é perdida em calor. Uma parte se transforma em luz. É perdida, digamos assim, entre aspas, em forma de luz, tá? Mas uma grande parte se transforma em calor. Então eu colocava energia na lâmpada incandescente é exatamente isso, quer dizer que fica muito quente, né? Uma grande parte da energia que eu colocava naquela lâmpada virava calor. Então a lâmpada tinha pouco rendimento. Com o passar do tempo, a gente desenvolveu a lâmpada fluorescente, aquela com vapor de mercúrio ou outras substâncias, né? Que a gente, inclusive, chamou de lâmpada fria, né? Por quê? Ela aproveita melhor a energia, transforma mais energia em luz do que calor. E daí, por fim, hoje a gente tem lâmpadas LED, né? Eu tô com uma lâmpada LED aqui do meu lado, ligada umas 3 horas já. 3 horas, não digo, 2 horas, eu tô com a mão na lâmpada e não acontece nada. Tem um calorzinho muito de leve, etc. Mas o que ela faz? Ela pega
a maior parte, disparado a maior parte da energia que entra na lâmpada é transformada em luz e não calor. Então, o rendimento dela é muito maior. Então, para produzir a mesma iluminância, a gente já vai falar sobre isso, ela gasta menos energia. Então, tem sistemas com alto rendimento, maior que 80%, alguns motores elétricos, transformadores, daí não querendo fazer propaganda, mas uma fábrica que vocês têm que prestar muita atenção é a VEIG, aqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e inclusive entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil, umas 4 são diretores da VEIG, donos da VEIG. Hoje é uma multinacional brasileira, tem praticamente todo mundo, né? Eles estão com linhas de motores de altíssimo rendimento, quer dizer, eles economizam energia para fazer o mesmo trabalho. Então, isso significa o quê? Você pega uma lâmpada LED, para produzir 80 watts de capacidade luminosa, né? Ele gastava com a incandescente tanto de energia. Para produzir a mesma iluminância, ele vai gastar bem menos energia, porque ele tem um rendimento maior. Sistemas com baixo rendimento, menores que 20%, por exemplo, são os motores de combustão interna, carro. Né? A gente ainda, os nossos motores estão melhorando muito, mas eles ainda gastam muita energia com pouco rendimento, transformando pouco em trabalho. Tem outra coisa, né, que vocês têm que saber, a potência, né? Potência é medida em watts e seus múltiplos. Megawatt, terawatt e assim por diante. É a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Por exemplo, joule dividido por segundo. E daí isso vai se transformar em watt. A potência pode ser medida em qualquer instante de tempo. Por outro lado, a energia precisa ser medida durante o intervalo de tempo. Imaginem só, aqui eu tenho uma barreira, está entrando. Quanto que está entrando naquele momento? Naquele segundo? Isso é potência. Agora, energia, eu preciso pegar um espaço de tempo muito maior. Por exemplo, 1 hora, um dia, e ficar medindo, e ficar medindo, e ficar medindo. Daí, no final, eu vou ter um resultado da energia que entrou durante um dia, por exemplo. 1 hora, 1 mês, 1 ano, e assim por diante. A potência sabe o que a gente pode fazer uma analogia que dá para entender legal. Eu espero que vocês consigam entender. A velocidade de um carro é a potência. O carro está andando a 10 km por hora. Agora, a distância pela que ele percorre é a energia. Então, em um dia em 1 hora o carro percorreu 100 km. Então, a potência é dada naquele instante. Eu posso estar a 10 km por hora, de repente, dali 10 metros, estar a 15 km por hora e assim por diante. É dada no instante que passa. Já a energia é a distância que eu fiz durante um certo período de tempo. Então, por exemplo, se uma turbina tem uma potência nominal de 800 kW, kW, significa que ela pode produzir 800 kWh de energia por hora de trabalho em seu ponto máximo de eficiência. Vamos dizer assim, potência é como se fossem os músculos que a máquina tem e a energia, quanto esses músculos trabalharam durante o período de tempo, tá? Espero que vocês tenham entendido. A potência é sempre instantânea e a energia é sempre acumulada. A partir disso, a gente pode começar a pensar em eficiência energética, né? Então, a gente pode dizer que eficiência energética é o uso racional de energia que consiste em obter o melhor desempenho com o menor gasto de energia. Então, fazer o máximo de trabalho possível, gastando menos energia possível. Então, entra aí, por exemplo, alto rendimento, né? Eu coloquei ali, pessoal, uso racional de energia, e eu quero que vocês entendam uma coisa. Eficiência energética não é simplesmente não colocar luz nenhuma,
não colocar ar-condicionado para não gastar energia, não gastar luz, né? Que a gente chama no dia a dia gastar luz. Não é isso o uso racional. O uso racional é você ter os trabalhos que você precisa ter, tá? Então eu preciso climatizar o ambiente, eu preciso iluminar o ambiente, eu preciso ter tais eletrodomésticos ou tais máquinas naquele ambiente, mas fazer de uma tal maneira que eu tenha o máximo possível de rendimento com aqueles equipamentos, né? Que eu gaste menos energia para obter o mesmo tipo de trabalho. Isso é o uso racional de energia. Então, assim, o que a gente pode começar a pensar para fazer o uso racional de energia? E vão colocando na cabeça de vocês, vão colocando isso na cabeça de vocês. Primeiro, modernização de equipamentos e processos para reduzir o consumo. De novo, eu não preciso tirar equipamentos, mas eu trocar por equipamentos mais eficientes, equipamentos com maior rendimento. Outra coisa é programas educacionais voltados para o estímulo ao uso seguro e eficiente da energia elétrica. Não fazer gato, né? Ligação clandestina, essas coisas, porque a ligação clandestina tem a parte que é ilegal e prejudica outra pessoa, mas você também, com certeza, pode ter mais gastos. Processo de reuso e reciclagem, né? Porque quando eu faço reuso, um material que eu vou continuar usando, pode ser até em outro tipo de uso, mas vou continuar usando, e reciclagem, eu economizo muita energia, porque eu não preciso fazer do zero tudo de novo. E reduzir o consumo de energia provendo o mesmo nível de serviço energético, ou manter o consumo e aumentar o oferecimento do serviço energético. Fazer mais com menos. É basicamente isso. Fazer mais com menos. Então, daí é voltado, de novo, para equipamento, para consciência de uso e assim por diante. A gente tem 3 caminhos que a gente pode seguir para a eficiência energética, tá? O primeiro caminho é tecnologia, o segundo é institucional e o terceiro é comportamental. E o arquiteto, ele deve trabalhar nos 3 caminhos, tá? Isso é muito importante e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Vocês têm que pensar o todo nesses 3 caminhos. Vocês não podem pensar em um só. Então, na tecnologia, implementação de recursos tecnológicos mais eficientes. A gente já vai detalhar isso. Institucional, medidas de avaliação, regulamentação, incentivos. E comportamental, até dá vontade de rir, né? Disseminação de informações sobre o uso racional de energia. A gente está vivendo tanto uma realidade fake news, né? Que hoje a gente não sabe se as informações que nos chegam são realidade ou não, se são mentira ou não, se foram inventadas ou obtidas na vida real, né? É muito complicado. Mas vamos tentar destrinchar cada um deles, né? Linhas de ação tecnológica, por exemplo. Uma coisa que os governos têm que fazer, e as empresas também, mas isso tem que ter uma iniciativa do governo, ampliar a pesquisa aplicada sobre o uso eficiente de energia para toda a cadeia de produção. Desenvolvimento de produtos que gastem menos energia, desenvolvimento de serviços que gastem menos energia, recursos de pesquisa e desenvolvimento para tudo isso, forte envolvimento dos centros de pesquisa, sejam centros de pesquisa públicos ou particulares, tá? Então, o LACTEC aqui em Curitiba, por exemplo, que era ligado à Copel, hoje já é independente, mas ele faz exatamente isso. Entre outras tarefas, o LACTEC, ele pesquisa formas de você economizar energia, desenvolvendo produtos, serviços e tal. E esses centros de pesquisa também podem ter parcerias com as empresas. Porque, é claro, né? A empresa depois pode ter um produto para ela comercializar, né? Ganhar muito dinheiro, inclusive.
A ação institucional, né? Ampliar a adoção de certificação, mais construções com certificação LEED, por exemplo, né? Incentivar o uso de indicadores, mostrar quanto que está se gastando de energia em tal andar, em tal apartamento, em tal casa, ou quanto se gasta de energia com os equipamentos da cozinha, com os equipamentos do quarto, com o chuveiro elétrico, e mostrar, usar esses indicadores ao longo do tempo também, tá? E esses indicadores precisam ser medidos, avaliados e comparados. Não adianta só ter, a gente gastou energia. Eu tenho acompanhamento da energia da minha casa ao longo do tempo, em gráficos, eu coloco lá, todo mês chega a conta. Eu não coloco o quanto eu gastei em dinheiro, porque isso varia muito, mas quanto eu gastei em quilowatts-hora, né? E eu faço esse acompanhamento para ver exatamente daí em quais momentos eu subo. E aqui em casa a gente sobe muito no inverno por causa de aquecimento, né? Ampliar o alcance das regulamentações de mercado, daí o poder público tem que entrar firme, por exemplo, através de lei de eficiência energética. E isso vocês podem ver quando vocês compram um eletrodoméstico, né? Então, eu, por exemplo, comprei uma televisão nova agora, que a minha anterior queimou, e quando veio na caixa, na TV tinha um adesivo, né, com as letras A, B, C, D e E, se não me engano. Quanto mais alta era a classificação daquele aparelho, menos energia ele gasta em comparação aos seus congêneres. Eu comprei uma televisão que era eficiência energética A, verde, né? Que gasta menos menos energia durante seu uso. Fazer certificações de edificações, né? Obviamente. Incentivar o mercado de eficiência energética. E daí eu não estou falando aqui só de lei de eficiência energética, né? Eu estou falando de dar subsídios, por exemplo, tirar impostos, por exemplo, né? Para que a eficiência energética entre no dia a dia. A gente está num caminho, numa contramão agora, pessoal, me permitam fazer uma crítica, ela não é uma crítica de ideologia política, por favor, longe disso. Aliás, graças a Deus a eleição já é domingo, depois para essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Não sei se vocês viram ontem, inclusive, lá o Roberto Jefferson atirando na polícia, mas é assim, foi feita uma legislação agora sobre a instalação de placa fotovoltaica, porque quando você instala uma placa fotovoltaica na tua casa, você produz energia durante o dia. Normalmente as casas têm baixo consumo durante o dia porque as pessoas não estão na casa. Daí essa energia produzida vai para a rede. À noite, quando você volta para casa, a placa fotovoltaica não está produzindo energia porque está de noite, precisa do sol. Daí você pega a energia da rede, né? Então você joga energia na rede e volta a energia da rede. Até agora, essa energia não tem custo nenhum, porque se conta, tem aparelhos específicos que contam quanta energia vocês estão jogando na rede e quanta energia vocês tiram da rede. Daí ele só vai cobrar, a conta de luz só vem com a diferença. Por exemplo, eu produzi 400 megawatts, joguei para a rede e consumi 500. Tirei da rede 500, então eu só vou pagar 100. E isso não paga imposto. Não paga imposto. O que o governo fez há um tempo atrás quem fizer placa fotovoltaica até ano que vem vai ficar isento de imposto por 30 anos. Quem fizer depois vai ter que pagar imposto. Tanto para jogar na rede quanto para voltar para a rede. E alguns especialistas estão dizendo que as placas fotovoltaicas vão ser inviáveis economicamente a partir disso. Não sei. São papos que eu ouvi, tá? Isso não é incentivar o mercado de eficiência energética, né? Isso é penalizar o mercado de eficiência energética.
Observar a eficiência global de processos, né? Quer dizer, outra coisa que vocês têm que ter em mente, por favor, digamos assim, não sei se é o caso, mas é um carro elétrico. Ele economiza muita energia. Mas quanta energia foi gasta para fazer o carro elétrico? Então não adianta nada eu ter um aparelho, um material que gasta menos energia no seu uso, mas que para ser feito ele gastou mais energia. E principalmente ganho de competitividade, né? Na linha de ação comportamental, pessoal, é mudar o comportamento, a cabeça das pessoas. E essa foi a minha intenção na pergunta 10, além da prova, né, da avaliação global 1. Mudar a cabeça das pessoas, fazer com que elas vejam a importância da eficiência energética, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista financeiro, né? Incentivar a mudança de hábitos. Isso é importante, né? Aqui no Brasil, a gente sempre acha que tudo cai do céu, e etc. Né? O meu pai era pão duro, gente, que vocês não fazem ideia. Um banho de mais de 3 minutos, meu pai começava a bater na porta. Sou eu que pago! Olha, quanta água, quanta energia, e etc. Né? Então, coisas simples, mas que podem agregar muito à eficiência energética. Sai do ambiente, desliga a luz, não deixa a televisão falando sozinha, etc. E daí entra o consumo sustentável. Você já tem na cabeça a importância disso, a partir de agora você, de forma voluntária, vai tomar novas atitudes. Priorizar soluções energeticamente eficientes e ambientalmente amigáveis, né? Por exemplo, um isolamento melhor da construção para não perder energia, etc. Formar recursos com conteúdos da eficiência energética e atualizar e capacitar os corpos técnicos envolvidos no processo de produção e uso de energia. E assim, tem várias áreas, né, que vocês podem pensar em a eficiência energética nas construções. No consumo de água na construção, conforto térmico, climatização, ventilação natural, climatização artificial, aquecimento de água, refrigeração, conforto visual, iluminação natural, iluminação artificial através de lâmpadas, através de luminárias e uma série de outros equipamentos. Esses dados aqui que eu vou mostrar para vocês já são meio antigos, mas a questão não é o dado bruto, a questão é a relação aqui, tá? Hoje, quase metade da energia gasta no país é energia gasta em edificações. Isso é forte, hein, gente? Vocês imaginarem que a gente gasta energia com transporte, não estou falando só de energia elétrica, tá? Gasta todo tipo de energia. Com transporte, indústria, etc. Dessa energia, 46,7% que se gasta em edificações, de toda a energia do Brasil, 23,3% é residencial, 15,4% é comercial e público 8%. Aqui não se contam indústrias, tá? Porque daí a gente diz que é um fim industrial, mesmo que seja dentro da edificação, para iluminar, aquecer e resfriar, a gente separa aqui, tá? Não considera uma edificação como edificação, mas a gente considera como atividade industrial. Então, vejam só, quase 1/4 de toda a energia gasta no Brasil é dentro das casas. Das casas, residencial. Quase 1/4. 112 terawatts-hora. Comercial é 15% e público, prédios públicos, é 8%. Olha o quanto de energia a gente gasta nas edificações, principalmente nas edificações residenciais. E isso varia de local para local. Então, o consumo no setor residencial, que é 23,3% total, ele varia no que vai ser consumido conforme região. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar minha caneta,
Isso é um dado muito interessante. Veja, aquecimento de água. O Brasil gasta, desses 23%, 24%, quase um quarto disso daqui de cima, é com aquecimento de água, tá? No norte só gasta 2% com aquecimento, no nordeste 9%. Por quê? Já é quente o suficiente. O centro-oeste, dependendo do local, 28%, mas o sul e sudeste gastam bastante também, 26% e 25%. Já na refrigeração, quem gasta mais, olha só, o norte e nordeste, com 29% e 34%. O sul só gasta 23%, só não, é bastante, mas 23% disso daqui é com refrigeração. Iluminação é tudo mais ou menos igual. O sudeste gasta um pouco mais, 19%, e sul 8%. Ar-condicionado, né? O norte é 40% do total do que o norte gasta, nordeste 27%, centro-oeste 18%, sudeste 11% e sul 32%. E outros, né? Daí é mais ou menos parecido, né? Mas varia muito como se gasta energia no setor residencial em relação às diferentes regiões do Brasil, né? E tem uma norma técnica, inclusive, para sistemas de gestão de energia. Ela é muito utilizada na indústria, tá? Eu, na área residencial, eu tenho visto ela muito pouco, mas ela é muito utilizada na indústria, que é a BNT-NBR ISO 50001. Como é ISO, ela é uma norma internacional. Ela é usada do mesmo jeito no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. É uma série de normas, né? A série 50.000. E a primeira norma dessas, a ISO 50001, coloca os requisitos específicos e mensuráveis vinculados à redução do consumo de energia, aumento da eficiência energética, principalmente ligado ao combate das mudanças climáticas, né? Então, ela dá dicas de como você reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência energética. Mas ela, como eu falei para vocês, a ISO 50001 é muito utilizada na área industrial, que é mais intensiva, né, de energia elétrica. E agora, eu quero que vocês guardem esse slide para o resto da vida de vocês, né? O que significa isso? O arquiteto, ele tem muitas perguntas. Por quê? Ele faz o conjunto como um todo. Ele pensa um conjunto como um todo. Então, por exemplo, a carga térmica alta, né? Temos que fazer uma simulação. Quem vai fazer? O engenheiro mecânico. O sistema de iluminação é suficiente? A integração com a luz natural? Quem que vai definir isso? O engenheiro elétrico. O isolamento térmico da cobertura eficiente, quem vai definir isso? O engenheiro civil. Aquecimento a gás ou aquecimento solar? Um especialista na área vai definir isso. Mas é o arquiteto que vai colocar tudo junto. Então, por mais que o arquiteto não domine 100% cada uma dessas coisas, ele precisa saber falar com quem domina e, principalmente, juntar tudo isso em uma construção só. Esse é o grande papel do arquiteto, tá? Eu sempre digo, vocês não precisam ficar calculando coisas, porque isso tem outros engenheiros para fazer. Mas eu acho que a maior responsabilidade não é nem calcular as coisas. A maior responsabilidade é colocar tudo junto de tal maneira que o conjunto disso tudo se torne cada vez mais eficiente. Aí é uma tarefa primordial do arquiteto, tá? O arquiteto tem que saber falar com as pessoas, com os outros especialistas, e juntar tudo isso em um projeto só. O engenheiro mecânico não vai fazer isso. O engenheiro elétrico não vai fazer isso. O engenheiro civil, muito menos. E o especialista também não. Quem tem que fazer isso é o arquiteto. E esse é o grande papel de vocês. Pegar a multidisciplinaridade e trazer para dentro da construção sustentável. Tá? Essa é a base do trabalho de vocês. Coloquem isso na cabeça. E, na minha opinião, na minha mera, simples, ingênua opinião, esse talvez seja o ponto mais importante.
Porque não adianta um engenheiro civil falar sobre isolamento térmico, ou engenheiro elétrico, na verdade, engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico, saber como fazer um sistema de iluminação eficiente e assim por diante, se não tem o arquiteto para juntar tudo isso num projeto só. E essa é a responsabilidade. E aí vocês têm que prestar muita atenção. Uma das coisas muito importantes dentro da eficiência energética é o conforto ambiental. Vocês sabem bem melhor isso do que eu, já devem ter discutido em várias disciplinas, né? É o estado de satisfação do ser humano em um determinado espaço. Eu estou me sentindo bem aqui? Estou. Então, isso eu posso chamar de conforto ambiental. E isso tem que levar em conta condições psicológicas, né? Como está a cabeça da pessoa em relação àquilo, higrotérmicas, né? Então, umidade, temperatura do ar, acústico, barulho, dormir com um carro passando. Eu moro do lado da linha verde, gente. 30 metros, 40 metros da linha verde. Então, eu tive que colocar em muitos cômodos vidro duplo para dar conforto acústico. A questão visual, qualidade do ar, ergonômico para tarefa, lazer, trabalho, descanso, estudo, etc. Isso tudo faz parte do conforto ambiental, em casa, no trabalho. E na arquitetura, um dos grandes objetivos que se tem na arquitetura é exatamente prever espaços e edificações com conforto ambiental. Que as pessoas se satisfaçam, se sintam bem naquele local, permitindo, então, a melhor relação do ser humano com o espaço. Como eu falei para vocês, conforto higrotérmico, acústico, visual, qualidade do ar, ergonomia, dá o conforto psicológico. A pessoa vai se sentir melhor, então ela vai se sentir mais confortável. E o que leva a tudo isso? É o sistema sensorial. É como os meus sentidos estão percebendo tudo à minha volta. Então, quem que dá o conforto visual? É a minha visão. Quem que dá o conforto acústico? É a minha audição. Quem que dá o conforto higrotérmico? A minha pele, ao sentir a temperatura, a umidade e etc. Então, o sistema sensorial do ser humano, ele é muito importante para o conforto psicológico, que abarca uma série de outros confortos. Então, quando os meus sentidos interagem, fazem uma sinestesia, eu sei se eu estou me sentindo bem ou se estou me sentindo mal. Por exemplo, eu não gosto de ambientes com muito barulho, porque a minha audição ela é afetada, então eu já não tenho conforto acústico, por consequência, eu não vou ter conforto psicológico, eu não vou ter conforto ambiental naquele local, tá? Tem pessoas, por exemplo, uma vez eu vi uma experimentação de uma sala super silenciosa, e foi colocada uma pessoa lá dentro durante 10 minutos, a pessoa quase enlouqueceu, porque não tinha barulho nenhum, zero de barulho. A gente está acostumado com barulho, o nosso cérebro, ele está acostumado com barulho, ele precisa de barulho para sentir, uma das maneiras de sentir o ambiente em volta. Quando eu não tenho barulho nenhum, o cérebro fica desregulado, ele fica sem noção das coisas. Então, algumas vezes é bom ter um barulhinho. O conforto visual, aí entra uma coisa muito importante da eficiência energética. A gente fala que conforto visual é o conjunto de qualidades do ambiente que o tornam agradável sob o aspecto da iluminação. Então, tem critérios bem objetivos para isso. A quantidade de luz necessária para que aquela atividade seja desenvolvida. Eu não consigo ler quando tem pouca luz. Eu não me sinto bem quando tem muita luz. Diminui a luz. Para dormir, eu tenho que ficar sem luz, né? Então, o conforto visual é muito importante a gente pensar no conforto visual e quando eu vou determinar a necessidade de iluminação em um edifício. Então, a boa iluminação deve ter o direcionamento adequado, intensidade suficiente, boa definição de cores e ausência de ofuscamento, né? Para isso, a gente tem que escolher lâmpadas que reproduzam adequadamente as cores
e evitem ofuscamento direto e indireto. Tem, nas lâmpadas LEDs, tem a lâmpada fria e a quente, né? A fria sai uma cor mais branca e a quente sai uma cor um pouco mais amarela, né? Qual que é a melhor luz, gente? É a luz natural. Sempre. Sempre. Então, quando você prioriza na construção a entrada de luz natural, além de você economizar energia, pensar na eficiência energética da tua construção, você está proporcionando melhor conforto visual para as pessoas, tá? Então, a luz natural ela deve ser explorada ao máximo para estimular, então, o consumo racional e sustentável da energia. Todos os ambientes construídos, sejam internos ou externos, eles devem ser iluminados de tal maneira para que eu possa fazer as tarefas visuais que estão previstas para aquele ambiente, como leitura, visão, manufatura, conserto, etc. Então, é importante que a gente saiba como influenciar a habilidade das pessoas em desempenhar essas tarefas a partir da iluminação. Tem alguns requisitos básicos, até a Comissão Europeia coloca isso desde a década de 90 já, para a ocorrência tranquila do processo visual, para que a gente consiga enxergar. Iluminância suficiente, boa distribuição de iluminâncias, ausência de ofuscamento, contrastes adequados, daí a proporção de iluminâncias, e bom padrão em direção de sombras. Isso eu tenho que pensar para ter o conforto visual. Mas a partir desse momento é que eu posso decidir como fazer a eficiência energética. Então a NBR 5413 fixa as iluminâncias mínimas a serem atingidas em função do tipo de tarefa visual. Eu não vou precisar colocar iluminância maior para uma tarefa que precisa de iluminância menor, mas eu não posso colocar iluminância menor para uma tarefa que exige iluminância maior, né? Eu posso medir isso com luxímetro, é um equipamento que tem um negócio arredondado assim, e ele mede a iluminância, tá? Já vou explicar sobre isso. E para medir, vocês têm que seguir a NBR 15215-4. E para terminar a aula de hoje, que daí na aula que vem a gente vai continuar com os detalhes, a grande pergunta é, professor, tudo bem, o que é iluminância? Eu não sei se vocês já viram em alguma outra disciplina, né? Iluminância a gente fala que é a densidade da quantidade da luz que é refletida. A gente só enxerga algo porque quando a luz bate naquilo, ela reflete em diferentes comprimentos de onda. Tá? Então, quando você vê o experimento do prisma, né, que a luz entra num prisma de vidro e ela se decompõe. O que acontece? Os diferentes comprimentos de onda vão se separar e você vê cores diferentes. Cada cor é um comprimento de onda diferente. Então, por exemplo, se eu vejo lá, vamos pegar a Ferrari vermelha, o que acontece? Na verdade, a luz bate na Ferrari e os pigmentos que estão ali, ao refletirem, eles refletem a cor vermelha, né? Então, é a densidade, a quantidade de luz que é refletida que cai e em determinada superfície, em certa direção e distância. Isso é chamado iluminância. A unidade de medida é expressa em lux e o símbolo é letra E. Um lux corresponde a uma unidade de iluminamento ou iluminância, ou seja, um lumen para cada superfície de 1 metro quadrado. Essa ideia também é muito importante, lumen, e eu quero dar um exemplo bem prático para vocês, que a gente vive na sala de aula. A gente vai apresentar um slide em sala de aula, um trabalho em algum lugar, e vai usar um retroprojetor, né? Aquele aparelhinho que a gente liga no computador, ele projeta no quadro, ou em alguma superfície qualquer. Eu tenho um retroprojetor meu, e o meu retroprojetor tem 3.600 lumens. O que significa isso? Que ele reflete para a parede
ou a superfície onde que ele vai ser projetado, uma quantidade de luz muito grande. Isso é chamado iluminância, o total, e a unidade que ele reflete é lúmen. Então, por exemplo, o meu retroprojetor tem, ele envia, ele ilumina com 3.600 lumens. Agora, quando vocês veem um retroprojetor que envia pouca luz, você mal consegue enxergar o que está escrito ali. Você vai ver quantos lumens ele emite, digamos assim. 1.200 lumens, 800 lumens. Por isso que eu não consigo enxergar direito o que o retroprojetor está projetando na parede. Porque ele tem poucos lumens, ele tem pouca iluminância, tá? Quanto mais lumens, maior é a iluminância, maior é o lux e maior é a iluminância. E daí eu consigo enxergar com maior capacidade. Eu preciso de um retroprojetor com 6.000 lumens? Não. Isso é gastar energia à toa. Por quê? Com 3.600 lumens eu enxergo sem problema absolutamente nenhum. Menos do que isso eu já começo a perder definição, porque vai menos energia, tá? Em forma de luz. Mais do que isso, não tem necessidade. Então, é muito importante que eu conheça a iluminância que eu preciso e a iluminância que os meus equipamentos dentro de uma construção sustentável dão, para eu ter exatamente o ponto que eu preciso, fazendo mais trabalho, gastando menos energia. Pessoal, essa foi uma introdução à eficiência energética. Na aula que vem, na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho mais. Hoje é dia 24, no dia 31, no Halloween, a gente vai conversar um pouquinho mais de eficiência energética. Mas assim, uma coisa muito, 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 muito importante. Vocês têm que ser os catalisadores da ideia da eficiência energética dentro de uma construção. Não precisa saber tudo detalhado, mas vocês têm que saber o suficiente para juntar todas essas ideias e colocar em prática dentro da construção. Vocês são os únicos que podem fazer isso. Vocês são os únicos que têm capacidade para fazer isso. Por isso o papel tão importante do arquiteto na eficiência energética dentro de uma construção sustentável, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo certo, professor. Então, eu agradeço a presença de vocês. De novo, eu peço desculpas pelo meu problema no começo da aula. Então, hoje a aula foi até um pouquinho mais comprida, mas eu espero que não aconteça mais isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.